Reverendo Padre William, Reverendo Diácono João, queridos seminaristas, meu irmão, minha irmã. A nossa celebração de hoje, neste domingo pascal, nos faz voltar à Santa Ceia. Aquela quinta-feira santa, quando Jesus reuniu os apóstolos e instituiu a Santíssima Eucaristia, o sacramento da ordem, o mandamento da caridade. E foi naquela noite da quinta-feira santa que Nosso Senhor anunciou a traição de um amigo. Uma das situações mais dolorosas da vida de uma pessoa é a traição de um amigo. Mas ela faz parte do caminho do seguimento a Jesus. E os apóstolos estão afligidos. Até se perguntou, serei eu? Quem será? Há uma aflição no coração dos apóstolos. Por isso, na celebração daquela quinta-feira santa, Jesus diz: não se perturbe, não fique perturbado o coração. Nós estamos hoje reunidos na ceia, na liturgia eucarística, e reunidos na casa, em casa. Alguns em família, outros com a mãe ao lado, outros no seu isolamento e solidão. E é Jesus que diz isso para você hoje. Não fique perturbado. Jesus é o Consolador, o bom pastor que nós acolhemos e ouvimos a voz no domingo passado. É o Consolador do nosso coração. E nas aflições que nós nos encontramos, nas angústias que encontramos, inclusive nesse dia dedicado ao Dia das Mães, na saudade que sofremos neste dia, Jesus disse: não fique perturbado. Nosso Senhor parece mesmo uma mãe. A mãe que, quando vê um filho, uma filha aflito, irritado, nervoso, chateado, magoado, diz: filha, filho, não fique perturbado. A mãe tem a capacidade de trazer um dom de consolação, mas é uma consolação que vem pela proximidade dela. Jesus está com eles. É o mesmo que disser que eu estou com vocês, não fiquem afligidos. Eu estou junto de vocês, eu estou próximo de vocês. Essa é a primeira característica do consolo. Quando é que alguém tem consolo? Quando sente a proximidade. E como é a proximidade de Jesus? É uma proximidade silenciosa, mansa, objetiva. É uma proximidade que acerta o alvo. Jesus disse: não fique com o coração perturbado. E dá um segundo passo. Jesus diz a verdade: eu vou. Jesus coloca os discípulos em atitude de compreender que a morte é uma realidade. Eu vou, mas voltarei a vocês. É preciso encarar a realidade como ela é. E a morte é um dado, a separação é um dado, a ausência é um dado, faz parte da vida da gente.
Por isso não é preciso ter justificativas ou falsas ideias. A verdade da nossa vida é que um dia a gente vai se separar. Um dia nós vamos morrer. Um dia quem a gente ama não estará mais do nosso lado. Um dia vai acontecer essa separação. Essa é uma verdade. E o consolo de Jesus é verdadeiramente o consolo de uma mãe. Ele diz a verdade. Ele não mente, não aliena. O cristianismo, por sinal, nunca é uma religião ópio. É uma religião verdadeira, das realidades existenciais, das verdadeiras realidades. E Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar. Mas a terceira atitude de Jesus é de esperança. Por isso nós podemos hoje lembrar as nossas mães, porque o consolo de Deus é um consolo próximo, é um consolo verdadeiro, que lida com as realidades, mas que provoca esperança. Ele disse: logo a gente vai se encontrar. Nós estaremos todos no encontro com o Pai. A morte não é o fim. É interessante porque para muitas pessoas a morte é o fim de tudo. A morte é viver para morrer. E Jesus mostra que não, a morte não é o fim. A morte é só uma passagem. E nós iremos todos nos encontrar. Vamos nos encontrar, pais e filhos, mamãe e filhos. Vamos todos nos encontrar. E esse encontro é na casa do Pai. Existe então uma familiaridade após a morte. Após a morte haverá um encontro de família, um encontro em casa, um encontro de uma morada que será para todos. Nesta manhã, nessa missa de domingo, no Dia das Mães, eu quero dizer a você, mãe, você que é mãe consolo, você que é verdadeira nas suas palavras, você que é próxima de cada filho, e você que é provocadora de esperança, de visão de futuro, obrigado a você, mãe, por essa bonita missão que tem realizado. Mas eu queria convidar você a pensar um pouco em São Tomé. Que hoje nós vimos novamente a imagem de São Tomé, a figura desse apóstolo. É interessante que no Evangelho de São João, São Tomé aparece 3 vezes com destaque. Na primeira vez, quando está uns dias antes da Semana Santa, quando Jesus passa naquele período anterior, pelo episódio da casa de Lázaro, que Lázaro tinha morrido, e Jesus estava longe, não estava lá, e então recebe um recado que Lázaro morreu. O que Tomé fala quando Jesus diz: vamos agora lá para o nosso irmão Lázaro, que ele está morto? Tomé diz: vamos, gente, vamos para morrer também com ele. Hoje, quinta-feira santa, no episódio de hoje, quinta-feira à noite, Tomé vai dizer para Jesus, quando Jesus disse: olha, para onde eu vou, vocês já sabem, vocês conhecem o caminho. São Tomé vai falar: não sabemos nenhum caminho qual é, como nós sabemos onde o Senhor vai? Nós não sabemos qual é o caminho. E no domingo da Páscoa, pós a aparição de Jesus, São Tomé vai ainda dizer: se eu não vê-lo, eu não vou acreditar. Porque ele não estava com os discípulos, com os apóstolos, naquela tarde de domingo da ressurreição. Tomé é um homem que tem uma fé vinculada à tradição judaica, uma fé no profeta, uma fé no Messias, uma fé no homem de Deus. Mas ele não tem uma fé esclarecida
de que este homem é Deus. Tomé disse: eu não sei qual é o caminho, aonde o senhor vai? Não sei. O senhor disse: vocês já sabem o caminho, onde eu vou, vocês sabem o caminho que eu vou seguir. Tomé disse: eu não sei qual é o caminho. Como podemos saber onde o senhor vai? Tomé é aquele homem que é você, sou eu, que pensa que o caminho significa ter uma meta a alcançar. E por isso existe alguém que mostra o caminho. Existem os mestres, existe quem ensina. Olha, o caminho é este. Por exemplo, budismo. O caminho tem as 8 regras, a via para a santificação. No confucionismo tem o Tao, o caminho é o Tao. Segue este caminho, o caminho é este aqui. E aponta-se o caminho. Certamente Tomé pensa que Jesus deve ser um dos mestres, um Maitreya, como disse na nova era hoje, que vai apontar um caminho. Jesus disse para Tomé: Tomé, eu sou o caminho. Eu não sou um mestre que diz: olha, siga por aqui, faça isso, o caminho é este. Não, eu sou o caminho. O caminho é o próprio Jesus. Certamente Tomé deve pensar que a verdade é ensinada, que a verdade é fruto do ensino dos profetas, a verdade é fruto da pregação de pessoas entendidas, estudiosas, dos doutores e dos sábios. Para nós hoje a verdade, quem tem a verdade? Quem tem a última palavra? Quanto nós estamos ouvindo falar nesse tempo de pandemia? A verdade científica, a verdade técnica, aí está a verdade. Jesus disse para Tomé: Tomé, eu sou a verdade. A verdade não é uma teoria, a verdade não é uma ciência, a verdade não é uma ideologia, a verdade não é um conjunto, um sistema de reflexões ou de dados ou de experiências que levam a uma conclusão. A verdade sou eu. Eu sou, ego e mi, je suis, I am. Eu sou, que na língua hebraica se diz Yahvé. Deus é caminho. Deus é a verdade. E ainda Jesus diz: se nós pensamos que o caminho é algo decorrente de uma amostragem, se nós pensamos que a verdade é algo que se adequa a uma realidade, Jesus mostra o valor absoluto. Jesus mostra o valor pleno. A vida. Nós podemos dizer: Jesus é o caminho da verdadeira vida. Jesus é a vida por excelência. Então, quando ele diz: na casa do meu pai há moradas, e eu vou levá-los à morada de Deus. Meu irmão, minha irmã, qual é esta casa? Qual é essa morada? Onde se dá esse caminho? Onde está essa verdade? Como se revela esta vida? Em Jesus. Ele mesmo é a morada. São João disse: Jesus é a tenda que Deus armou entre nós. Jesus é a casa de Deus entre nós. Jesus é a morada de Deus no mundo. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Por isso que para Filipe, ele vai poder dizer assim: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê Deus. E para Tomé, para Filipe, para todos os apóstolos, Jesus mostra no texto de hoje que o grande problema é o crer, é a fé.
creia em Deus, creia em mim. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Creia em Deus, crendo em mim. Se você quer ter um encontro com Deus, é possível. Como? Crendo em Jesus. Jesus é Deus. Quando nós falamos, todo caminho pode levar para Deus. Toda verdade pode levar para Deus. A vida é Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse: ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus a não ser por mim. É Ele, Jesus, a revelação de Deus. Sabe por quê? Mas padre, todos os gestos de vida não são revelação de Deus? Todas as palavras, teorias e afirmações de verdade não são revelação de Deus? O caminho do bem não é a revelação de Deus? Acontece que caminho e verdade são conceitos relativos. O caminho diz respeito a uma meta. Verdade diz respeito a uma realidade. Só vida é valor absoluto. E só Jesus é a vida, porque Ele é o único que morreu e ressuscitou. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Por isso Ele é o caminho que leva ao Pai. Por isso que Ele é a verdade que revela ao Pai. Por isso que Ele é Deus. É a vida que se revela a nós. A vida plena, a vida verdadeira, o caminho certo é o próprio Jesus. E Ele é o único de todos os seres humanos que houve no planeta Terra. É o único cuja morte não o tragou. Ele levanta-se da vida. E por que levanta-se da vida? Porque não era um mero homem que se fez autossuficiente. Porque Ele é a revelação de que era Deus que se fez homem. E este homem Deus ressuscita. E Ele é a resposta para toda a nossa vida. Não se perturbe. Creia em Jesus, não se perturbe, não se disturbe, não deixe o seu coração afligido. Creia em Jesus, ou seja, encontra-te com Ele, aceita Jesus como o caminho da sua existência, aceita Jesus como o sentido da sua vida, aceita Jesus como a verdade que renova o seu coração. Meu irmão, minha irmã, nós vamos estar agora diante do corpo de Cristo, a morada de Deus entre nós. Faz a tua morada no corpo de Jesus. Vive na sua entrega com Jesus. Seja Jesus a referência de todo o seu viver. Eu acho que você vai poder entender então que há muitas possibilidades de mestres indicarem caminhos. Há muitas expressões verdadeiras, mas a única que revela a vida em plenitude tem um nome. Qual é o nome? Jesus. Por isso Jesus pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega verdadeiramente a Deus, senão por mim. Crê, Jesus diz a Filipe. Crê, Jesus diz a Tomé. Crê, Jesus diz a você. Creia nisto, creia isto e entrega-te, dá o teu coração para isto. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,